Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos na casa do Senhor, muito bom podemos estar adorando, glorificando o nome dEle. Que Deus possa vir estar nos abençoando, Deus possa vir estar nos fortalecendo nesse momento, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar, pode assentar. Hoje, nós estamos dia 27 de agosto de 2020. E já foram, não sei se vocês já fizeram as contas, já foram 160 dias, desde o dia 20 de março, que começou essa pandemia, que eu vou dizer que as nossas vidas, sim, foram mudadas. Nós tivemos uma mudança de vida sem esperarmos. Eu me lembro que algumas pregações, meses passados, o pastor ele falou isso, nós estávamos aqui, na virada do ano de 2019 para 2020, orando, pedindo a Deus um ano diferente, um ano abençoado, como se diz, eu estava rindo lá, falei assim, vocês não sabem o que vai acontecer esse ano. E do dia 20 de março para cá, não tem como nós não falarmos isso. Nós tivemos as nossas vidas afetadas diretamente ou indiretamente com essa pandemia. Nossos planos, nossos objetivos, sim, nós tivemos que nos readequar com muitas coisas. Isso aconteceu não só aqui em Teoflotone, mas no mundo inteiro. E quando nós falamos da igreja, da vida da igreja, da comunhão da igreja, sim, isso também foi mudado. Isso também foi alterado. Sim, os encontros de casais, os encontros dos homens, das mulheres, o retiro que teríamos esse ano no mês de abril, o mês de julho agora, que estávamos programados para comemorarmos 20 anos da Igreja Metodista Missionária, sim, isso mudou. Eu até coloquei uma observação assim, que o tempo de reclusão da comunhão da igreja, isso aconteceu. Nós tivemos um tempo, ainda estamos talvez um tempo de reclusão para termos comunhão aqui na igreja. Sim, tem classe de preparação para batismo que acabou, as pessoas estão querendo batizar. E tem pessoas que aceitaram Jesus no meio disso e já está querendo batizar também. Sim, o pastor já está fazendo a classe de noivos, com um jovem casal aqui da igreja, via internet. Irmãos, não tem como nós falarmos que a nossa vida como igreja, como comunhão da igreja, isso foi afetado. Eu conversava um tempo atrás com uma pessoa onde nós estávamos falando isso, e a nossa preocupação era a mesma, era o esfriamento espiritual das pessoas. Sim, a igreja, o templo aqui, sim, a igreja, ela não salva ninguém. Mas o salvo, ele deseja estar na igreja para cultuar, para ter comunhão com Deus. Isso é importante na caminhada da igreja. E hoje nós estamos dando esse valor de quão grande importância é de congregarmos, de termos comunhão com os outros, Como diz, fazer um segundo culto lá fora, depois que acaba o culto, aquela conversa bacana, aquele bate-papo no encontro dos homens, dos casais, das mulheres, quando tinham da mocidade, sim, isso faz falta na nossa vida. Quem está acostumado, quem gosta disso, sim, isso faz falta. E eu orando a Deus, eu pedindo a Deus direcionamento, o pastor ele sempre tem um costume, de sempre ligar para a gente, quando nós estamos com a palavra, tanto a mim, ao Mateus, ao Tiago, ele perguntou, como é que está tudo bem, se precisar de mim, eu estou à disposição, minha resposta para ele, não pastor, eu estou me preparando, eu estava buscando a Deus, orando a Deus, lendo a Bíblia, fazendo a minha leitura anual, como diz, parece que o céu está de bronze, a gente orava, falava, anotava algumas coisas, mas eu tenho um costume, desde quando eu comecei a ministrar na casa do Senhor, desde 2012 para cá, eu sempre tenho o costume de fazer o meu esboço, de ter isso anotado ali, e eu tenho tudo isso lá em casa. E eu comecei a orar pedindo a Deus para me direcionar em uma palavra, de olhar algumas coisas. Deus me levou na palavra que eu ministrei dia 24 de agosto de 2015. Quase 5 anos atrás. Com certeza estávamos vivendo outro tempo. Não era tempo de pandemia.
Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e será a mesma amanhã. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não porque quem está aqui pregando, porque a palavra de Deus, ela tem poder. João escreve, vivifica, na verdade, a palavra do Senhor, santifica na palavra do Senhor, que é a verdade. Meus, eu quero compartilhar algo com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Mas quando eu disse que a palavra é viva e eficaz, quando você ler a Bíblia novamente, mesmo que eu dê alguma olhada no esboço que eu ministrei naquele tempo, mas algumas coisas vão mudando, porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus não precisa se atualizar com as coisas que estão passando, mas a palavra de Deus, ela é sempre atual. Billy Graham, ele tinha uma frase que dizia assim: a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, e ela é viva e eficaz. Então fique sobre os seus pés, abra sua Bíblia comigo para 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 13. É uma carta da igreja de Corinto, onde Paulo escreve, onde essa igreja foi fundada depois da sua segunda viagem missionária. Paulo, ele funda aquela igreja ali, depois ele manda cartas. E lá em 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 13, diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, fortalecei-vos. Só até aqui. Deus, nós queremos mais uma vez colocarmos a nossa vida, as nossas vidas diante da Tua presença. Estamos nós aqui, Deus, diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Deus, perdoe os nossos pecados. Pai, perdoe as nossas falhas. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa vir falar aos nossos corações, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, fortalecendo a nossa caminhada cristã, não deixando que nós possamos nos esfriar na fé, mas que essa palavra venha trazer fervor para as nossas almas, para as nossas vidas. Oramos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode assentar. Eu não quero assim entrar muito no contexto histórico, dos problemas que a igreja de Corinto estava vivendo. Essa Bíblia que eu tenho em mãos aqui, a Bíblia de Estudo Almeida. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, uma Bíblia muito boa, que sempre, algum recurso assim, eu vou até ela, que é a Bíblia de aplicação pessoal. E essas Bíblias de estudos, elas sempre têm, vamos dizer assim, um relato ou um acontecimento que tem antes da carta, explicando o livro, ou qual a intenção do autor, para dar, vamos dizer, para nos ajudar, para dar uma norteada para a nossa leitura. Eu anotei algo interessante aqui, que o autor colocou lá, sobre o propósito que Paulo escreveu aquela carta aos primeiros, a primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto. Ele é bem sucinto, direto, ele diz assim: o propósito é identificar os problemas na igreja, alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, oferecer soluções e ensinar como viver para Cristo em uma sociedade corrupta, uma sociedade no meio de tantas coisas. Se eu não vou dizer talvez que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo, se eu passando por problema no meio da sociedade, sim, mas eu quero dizer que o momento que a igreja está passando, todo mundo está passando, é um momento, vamos dizer, único. Exceto a gripe espanhola que aconteceu em 1918, naquele tempo, essa pandemia, isso que aconteceu foi algo histórico. Nós não temos aonde recorrer anteriormente para saber como aquelas pessoas usaram se isso aconteceu. Sim, então vamos dizer, nós estamos aprendendo a viver nesse meio da pandemia, no meio da pandemia, errando e aprendendo. Sim, e a falta de comunhão da igreja, de a segunda-feira ter reunião de oração, da terça-feira os grupos familiares, mesmo que tenha alguns acontecendo, pela internet, via aplicativos, mas não é a mesma coisa, de você ter comunhão, de você sentar com a pessoa, de você abraçar, de você conversar.
Talvez você está ali no culto dos homens, das mulheres, dos casais, você senta do lado de uma pessoa, ela conta, ela desabafa assim. Isso muitas vezes trouxe muito transtorno para a caminhada da igreja. E quando eu me deparo nesse texto de Paulo, já está no seu último capítulo de 1 Coríntios, que na minha versão bíblica tem um pré-título que diz: as exortações finais. Depois de tudo aquilo que Paulo fala para aquele povo, depois de tudo aquelas orientações que Paulo diz, ele chega nesse versículo no capítulo 13, vamos dizer assim, que ele dá 4 orientações para aquele povo, para entender. Eu oriento a você, tanto que está me assistindo, tanto vocês que estão aqui, ou chega em casa, não sei como está a sua leitura da Bíblia anual, mas medite nesse capítulo de 1 Coríntios, para você entender o que Paulo ele cita aqui nesse final. Mas vamos dizer que Paulo ele dá 4 orientações para o povo da igreja, para os cristãos ali da igreja. Sim, o que Paulo diz primeiro aqui? Sede vigilantes. Paulo diz assim: olha, igreja de Corinto, membros da igreja de Corinto, fiquem atentos, fique de antena ligada, fica de orelha ligada nas coisas que estão acontecendo. Se nós abrirmos a nossa Bíblia e formos lá em Mateus capítulo 26, o verso 41, eu deixei marcado aqui, Mateus o capítulo 26, o verso 41, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus ele nos dá essa orientação que devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Meus irmãos, e é tempo da igreja vigiar. É tempo da igreja ficar atento às coisas que estão acontecendo. Se é a volta de Jesus, se é sinal da volta de Jesus, se isso está na Bíblia, se isso não está, meus irmãos, nada que acontece hoje é em vão. Tudo Deus ele tem um plano, tudo Deus ele tem um propósito. Essa pandemia, sim, muitas pessoas, porque no Brasil já passou mais de 100 mil, 110, 115 mil mortes. Se são pessoas que foram afetadas por uma doença, por uma pandemia que veio lá do outro lado do mundo, chegou até aqui nós, em Teoflotone. É uma doença, vamos dizer assim, que você usa água e sabão e álcool em gel, você mata aquela doença, mas se você não tomar cuidado, ela pode tirar a vida de uma pessoa. Talvez uma coisa simples de você eliminar, ou o uso de uma máscara, ou uma boa higienização. Sim, isso são coisas que Deus ele permitiu acontecer. Tudo está sob o controle de Deus. E essa palavra que Paulo diz aqui na igreja de Corinto, diz o quê? Sede vigilantes. Eu coloquei ficar de antena ligada, ficar de sobreaviso. Meus irmãos, não é tempo de baixarmos a nossa guarda. Pelo contrário, é tempo de ficarmos mais atentos às coisas que estão acontecendo. Porque é nesse tempo, é nesse momento que aparecem situações e que aparecem pessoas para salvar a pátria, ou achar isso ou achar aquilo. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus. Se o que está sendo falado, o que está sendo instruído é contra a palavra de Deus, nós temos que cair fora disso. Porque se é contra a palavra de Deus, é errado. Nós temos que ficar atentos como igreja, sermos mais estudiosos da palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus diz, e vigiar todo o tempo, e ficar atento, sim, o que está acontecendo, como as pessoas estão reagindo. Rede social é um campo muito bom, mas também é um campo muito ruim, se você não souber usar. Temos que ter o controle sobre todas as coisas, mas nós vemos muitas coisas acontecendo. Eu vi uma certa pessoa publicando assim, falando assim: eu acho que na minha cidade só eu que não fui vacinado, porque eu estou vendo todo mundo na rua, parece que a vacina saiu. Sim, tem pessoas que não estão entendendo a gravidade das coisas. Sim, eu não quero entrar dentro do mérito
da questão de o que está certo, o que está errado, sim. Mas é tempo de vigiarmos em todo momento, em todo lugar, em todo tempo. Nós como igrejas, como conhecedores da palavra de Deus, nós temos que ficar atentos às coisas que estão acontecendo. Tudo está sendo afetado. Eu disse, nós já fomos ou vamos ser afetados diretamente ou indiretamente com essa pandemia. Temos que ficar atentos, nós temos que ir para a palavra de Deus e entender o que está acontecendo. O que está se passando, qual é a situação que está. Sim, eu tenho que olhar a minha vida pela palavra de Deus, meu querido. Eu não posso ir por as coisas que estão acontecendo, eu não posso guiar por vista, eu tenho que me guiar por fé. E Paulo diz, sede vigilantes, temos que ficar vigiando, temos que ficar atento para as coisas que estão acontecendo. E Paulo ele vem com a segunda orientação, diz o quê? Permanecei firmes na fé. Quando fala de fé, me vem vários e vários versículos da Bíblia. Vamos lá para Hebreus 11, 1, você vai para o 6, fala que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Abacuque diz que o justo vai viver pela fé. E eu entendo o que é viver pela fé, é você acreditar na palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias estão contra, mesmo que o que está acontecendo, sim, mas nós temos que acreditar na palavra de Deus. É continuar crendo, sim. Não importa o que está acontecendo, eu tenho que crer. Não importa se eu estou tendo programação no sábado ou na segunda-feira, ou se eu estou indo em um grupo familiar, assim, eu preciso crer, eu preciso entender a verdade de Deus e permanecer firme na fé. Eu não posso deixar que as circunstâncias abalem a minha fé. Eu não posso deixar que os problemas que estão acontecendo abalem a minha fé. Eu preciso entender. Jó lhe disse, o meu Redentor, ele vive. Eu sei em quem tenho crido. E quem é poderoso para fazer infinitamente mais. Sim, nós encontramos essas orientações na palavra de Deus. Sempre quando eu falo de fé, nós vamos para Hebreus, falando dos heróis da fé, de Abraão, do pai da fé, sim. Mas tem algo interessante que a Bíblia diz que chegam 2 cegos até Jesus. Aí Jesus chega para ele assim, o que você quer que eu faça? Aí Jesus, tem um diálogo com eles ali. Aí Jesus responde assim, então seja conforme a vossa fé. Aí eu fico me perguntando, imagina se a fé daqueles 2 cegos ali fosse que Jesus curasse apenas um dos seus olhos. O que iria acontecer? Ia ser curado apenas um dos olhos. Ou se a fé deles fosse, Jesus, pelo menos 25% de cada visão, para mim já estava bom. Sim, o que iria acontecer com eles? Conforme a fé deles. Sim, eu pergunto para nós aqui essa noite, como está a nossa fé? Como eu tenho exercitado a minha fé nesse tempo? Aí nós olhamos notícias, pensamos que vai melhorar, aí sim, é cada dia uma notícia nova, cada dia uma informação nova, cada dia. Aí quem é empregador, o que eu vou fazer da empresa, que o faturamento caiu, quem é empregado, não sabe o que sim. São coisas que passam na nossa vida. Mas eu tenho que permanecer firme na fé. É isso que Paulo estava dizendo para aquela igreja de Corinto, está acontecendo problema aí, está acontecendo, mas espera aí, não perca a sua fé. Tenha a sua fé em Jesus, creia o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir, tenha fé em Jesus. Querido, eu não posso deixar que as circunstâncias me dominem, mas eu tenho que deixar que a fé me domine mediante a qualquer circunstância que eu estiver passando, ou que eu estiver enfrentando. Eu tenho que ter fé. Sim, aí vamos voltar, o que a Bíblia fala de fé? Fé é um tamanho de grão de mostarda. O que você pode fazer? Sim, se você tiver uma fé, assim você chega para o monte e diz, monte, sai daqui, monte, vai para lá. Nós precisamos continuar confiando em Deus e saber que nada saiu do seu controle. Mesmo que eu tenha uma estimativa, humanamente falando, de olhar como vai ser daqui até o final do ano. Sim, nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui 4 meses é o Natal.
Ou daqui 4 meses, praticamente, nós vamos estar aqui para o culto de virada do ano, assim, nós vamos saber como vai estar até lá. Será que vai ter pessoas limitadas? Será que sim? Como nós vamos fazer? Se nós não sabemos essas coisas. Mas eu preciso permanecer firme na fé. Se nós estivermos aqui ou não, ou quantas pessoas, assim, eu tenho que crer que eu preciso ter uma atitude diferente mediante a palavra, e crer nela, e minha atitude tem que ser mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que mudar as minhas ações, e continuar o quê? Permanecendo firme na fé. É isso que precisamos ter, permanecer na fé. A terceira orientação que Paulo dá: portai-vos, algumas versões vão estar varonilmente, ou portai-vos corajosamente, sem ter coragem. Olha o que diz Salmos capítulo 27, o verso 1. Quando Paulo diz, portai-vos com coragem. Salmo 27, o verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diz o quê? De quem terei medo? Se nós cantamos essa música aqui. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Não é confiar na minha força, não é confiar na minha conta bancária, mas é confiar em Deus. Portai o quê? Corajosamente a postura. É isso que Paulo está dizendo, Senhor, vocês têm que ter uma postura de coragem. Vocês têm que ter uma postura de crer em Deus. Vocês têm que ter uma postura que crê que Jesus veio e vai voltar. É essa postura que nós devemos ter. Mediante essas coisas, mediante os problemas. É saber que Deus é a nossa luz, Deus é a nossa salvação. De que nós vamos ter medo? É entender aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não ter medo, porque a nossa coragem, ela vem de Deus. A minha coragem tem que vir de Deus, a sua coragem tem que vir de Deus. Quando eu falo de coragem e medo, eu me lembro de Pedro. Quando Jesus chegou nos discípulos, Jesus foi até eles. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos partirem no mar ali, ficou. Aí quando Jesus viu o barco já estava longe, Jesus foi andando por sobre as águas. Todo mundo ficou com medo, espantado, é um fantasma. Jesus, calma, homem, sou eu, é Jesus. Aí Pedro, ele tem coragem, ousadia, vamos dizer. Pedro chega e fala assim: Jesus, se é tu mesmo, faça que eu vou até você. O que Jesus fala? Vem, Pedro. Pedro teve coragem. Pedro começou, eu não sei quantos passos que Pedro deu, mas a Bíblia diz que quando ele olhou, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, o que a Bíblia diz que ele teve? Ele teve medo. E o que aconteceu? Ele começou a afogar, ele começou a submergir. Então quando Paulo diz, portai-vos corajosamente, Senhor, não podemos ter medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós precisamos ter uma postura, nos portar com coragem. Se não é saber, não, Jesus está comigo. Então não é tomar a decisão precipitada, mas é tomar a decisão mediante a palavra de Deus. Falar assim, não, eu creio em Deus, então eu vou. É portar com coragem. É isso que Paulo está falando para aquela igreja de Corinto. Esteja coragem. Abra, não importa o que está acontecendo, se a sociedade está assim, se a opressão está grande, se vai acontecer isso na cidade, se vai destruir a cidade, sim. Mas tenha coragem, permaneça firme na fé. Vigia, fique atento às coisas que estão acontecendo. E no último, Paulo ele diz, fortalecei-vos. Ele só fala isso, fortalecei-vos. Sim, então aquele povo, eu imagino que aquela igreja, quando recebeu aquela carta, ali recebeu aquela orientação, eles entenderam. Porque a única fortaleza que vinha ali era de Deus. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 31, o verso 6. É o momento ali,
que Josué está assumindo o lugar de Moisés, está terminando ali, né, o Pentateuco para começar. Assim, então Deus ele chega e dá essa orientação para Josué. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Diz o quê? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vai nos deixar e nem nos desamparar. Sim, mas essa orientação foi que Deus ele deu para Josué, numa ocasião, numa circunstância assim. Mas eu pergunto, Deus ele muda? Deus ele não muda. Em Jeremias diz que Deus ele está atento para que a sua palavra se cumpra. Então, da mesma forma que Deus ele deu aquela orientação para Josué, assim, isso serve para nós. Possamos ser fortes, ser corajosos, não possamos temer nada que está diante de nós, não possamos temer nada que está acontecendo, mas eu tenho que me portar com coragem, eu tenho que me fortalecer no Senhor, porque o profeta diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Querido, nós temos que confiar na força de Deus, não é na minha força. Tiago capítulo 4, verso 7 diz o que nós devemos sujeitar a Deus. Nós devemos obedecer a Deus. Isso que é sujeitar. É você obedecer a Deus, é você fazer aquilo que agrada a Deus, é você sim ter a sua vida pautada na palavra de Deus. Aí diz o que? Resistir ao diabo. O diabo ele vai fugir de vós, mas nós só vamos conseguir resistir para o diabo fugir se eu sujeitar a Deus. E essa orientação e essa palavra que Paulo ele fala aqui: sejam vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, fortalecei-vos. Essa palavra que eu quero trazer para nós aqui nessa noite. Sejam vigilantes, irmãos. Vamos ficar atentos. Vamos ter cuidado com as coisas que estão acontecendo. Vamos permanecer firme na fé, não interessa o que está acontecendo, não interessa as circunstâncias, vamos ficar firme na fé, vamos ter coragem, vamos nos fortalecer do Senhor. Sim, permaneça firme em Deus. Não deixe que as situações, não deixe que os problemas, não deixe que as adversidades, não deixe que essa pandemia tire Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas deixe que a presença de Deus seja real na sua vida. Deixa que a presença de Deus seja real e viva o que a palavra de Deus ela tem. Creia nisso. E para terminar, eu quero contar uma história. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quem é pai aqui, quem é mãe, quem já é avô aí, diz que as crianças com uma certa idade começam a fazer umas perguntas, Aí dá do porquê. Aí disse que estava o filho com o seu pai, aí o filho perguntou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Talvez o pai podia falar assim: não filho, Deus é um Deus grande, Deus sim. O pai, o que eu vou responder para esse menino para ele entender? Aí passa um avião lá longe no céu, falou assim: filho, qual o tamanho daquele avião? Aí o filho falou assim: pai, aquele avião é pequenininho, Eu falei assim. Aí pegou o filho, levou ele lá no aeroporto da cidade, chegou perto de um avião e falou assim: meu filho, qual o tamanho desse avião? Aí ele falou assim: papai, esse avião é grandão, Aí o pai, para falar na linguagem, para o filho entender, é assim que é Deus em nossas vidas. Quanto mais perto eu estiver de Deus, mais grande Ele vai ser na minha vida. Mas quanto mais longe eu estiver de Deus, menor Ele vai ser na minha vida. É lógico que Deus ele vai continuar sendo grande, mas no momento que eu me aproximo de Deus, Ele começa a ser grande na minha vida. A minha vida vai ser pautada, a minha confiança, a minha dependência vai ser em Deus. Como está a nossa fé? Se for olhar à luz dessa visão do pai e do filho, sim, qual é o tamanho de Deus para mim e para você? Permaneça firme na fé, meu irmão. Sai daqui com essa palavra. Eu anotei aqui uma palavra de ânimo, de conforto, de coragem.
Não importa o que você esteja passando, permaneça firme. Permaneça firme em Deus. Porque a Bíblia diz que as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Fique sobre os seus pés, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa vir falar aos nossos corações. Possa muitas vezes vir trazer uma resposta para a sua oração, possa trazer um conforto, possa vir trazer uma paz para a sua vida. Pai amado, Pai querido, Deus, mais uma vez nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, Deus, ela é viva e ela é eficaz. Deus, uma orientação que o apóstolo Paulo passou há centenas, milhares de anos atrás para a igreja de Corinto. Eu creio também, Deus, que essa palavra ela serve para nós hoje. Nós estamos vivendo um tempo, Pai, que precisamos ser vigilantes. Precisamos permanecer firmes na fé. Deus, precisamos portar com coragem, precisamos ser fortalecidos no Senhor. Deus, porque é um momento que a igreja talvez ela está sem poder ter comunhão com os irmãos, sem poder nos congregarmos, sem ter as atividades, mas nós temos que ter nossa vida pautada no Senhor. E saber, ó Pai, hoje, porque a Tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, Seu nome ali o Senhor está no meio. A Tua palavra diz que o nosso corpo, Deus, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus, a Bíblia diz que hoje o véu foi rasgado quando Jesus ele morreu. Sim, hoje nós temos livre acesso ao Senhor, Deus, aonde nós estivermos, nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos que agradecer a Deus por isso, ó Pai. Porque hoje nós não dependemos de um templo, de um sistema, para podermos ter acesso ao Senhor. Aonde nós estivermos, nós temos acesso a Ti. Deus, que esse tempo que nós não estamos aqui na igreja nos congregando, não estamos tendo comunhão com os outros, nós possamos ser fortalecidos ainda mais pelo Senhor. Por esses vídeos que estamos gravando, Deus, que estamos mandando para as pessoas, Deus, desperta para que as pessoas assistam e que essa palavra entre no coração dessas pessoas e venham ser transformadas, ó Pai, no poder que há em nome de Jesus. Deus, fortaleça a nossa fé. Não nos deixe desanimar, Deus, mas deixe nós ficarmos firmes na Tua presença e crer que isso vai passar. Possamos permanecer firmes na fé, porque Jesus ele disse que nesse mundo nós iremos ter aflições, dificuldades, mas o próprio Jesus diz que para termos bom ânimo. Então, Deus, nos dê bom ânimo em nome de Jesus. Fortaleça a nossa fé. Não nos deixe fraquejarmos, mas deixe-nos, ó Pai, possamos ficar atentos à Tua palavra, vigilantes, permanecer firmes na fé. Deus, nos dê coragem, Deus, e nos fortaleça para viver o Evangelho vivo, para viver aquilo que Jesus lhe ensinou. Muito obrigado, Deus, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, trazer mudança, restauração, conforto, Senhor, Pai, porque a Tua palavra ela faz isso. Te agradecemos, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Deus. Louvamos ao Teu santo nome, te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Meus irmãos, vá em paz, Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus.